O meu ponto é que até onde a gente pode ir então com o Bitcoin. Lendas do Crypto World, bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Clênio Campolina e esse é o Navegando Crypto, o canal onde você aprende tudo cripto. Você aprende NFT, você aprende DeFi, você aprende os preços e aí a gente vai navegando esse mercado bem, vamos dizer assim, emocionante que o mundo das criptos é. E o vídeo de hoje, a pedido de algumas pessoas, a gente vai dividir o Market Update por moedas e a gente vai tentar fazer um vídeo mais curto, porque aí cada um de vocês pode acompanhar a moeda que quiser da maneira mais fácil, mais rápida, sem ter muitas dificuldades ou qualquer coisa assim. Beleza? E então esse vídeo nós vamos falar do Bitcoin, só um market update do Bitcoin mesmo aí. E igual vocês podem ver aqui, nas últimas semanas a gente vinha falando, a gente estava esperando essa subida dos preços do Bitcoin. E coincidentemente a gente encostou nessa moving average aqui, que nada mais nada menos é só a média dos preços em um certo período, tá? É isso que essas linhas que a gente está vendo aqui atravessando o gráfico calculam. Então, por exemplo, essa branquinha aqui é uma moving average de 200 dias, porque nós estamos olhando no gráfico diário e é os últimos 200, que é o período que a gente selecionou aqui. E o que isso, no que essas linhas ajudam a gente? Geralmente essas linhas fornecem tanto suporte para o preço, caso o preço esteja caindo, ou resistência, caso o preço esteja subindo. E nós vamos mostrar assim, historicamente alguns exemplos disso. E o ponto que eu queria trazer aqui, mais importante dessa de 200 dias, igual vocês podem ver, nas últimas semanas o preço foi subindo, encostou nela e caiu exatamente como a gente fez em 2017, várias vezes. Então a gente subiu, encostou nessa moving average de 200 dias e falhou. Então isso é um sinal, assim, é um dos fatores que muitos dos traders acompanham para saber se a gente está num bull market ou num bear market. Vocês podem ver aqui, a gente rompeu essa linha, depois voltou, deu uma confirmada nela, lateralizou com um preço acima dela, e aí o mercado começa a ganhar confiança, e as pessoas começam a acumular mais moeda, e aí o preço começou a subir, e aí foi quando a gente teve o bull market. E aqui a mesma coisa, vocês podem ver, a gente subiu acima, lateralizou, continuou subindo aos poucos, cada ciclo tem as suas características, mas é um dos fatores assim que muitos traders acompanham. Outro fator que eu queria trazer para vocês, então assim, antes de mudar, importantíssimo, tá? O fato da gente ter encostado ali e não ter rompido esse preço pode indicar que aquele cenário que a gente estava planejando, que a gente estava falando nas últimas semanas aí, de subir, romper essa linha e continuar subindo, pode não acontecer, porque talvez esse indicador aqui seja um dos sinais para que o preço e os compradores não estão com tanta força assim para a gente continuar o bull market. De maneira geral, o mercado ainda continua muito incerto mesmo. Os sinais para tanto o cenário bull, né, o cenário dos touros aí de subida do preço foi chegando a 100, 120 mil, é claro, quanto o cenário do bear market, assim, continuando a descida dos preços, e até nós vamos falar de outra moving average olhando esse cenário aí. Mas só continuando o assunto que a gente está falando de indicadores que muitos traders acompanham para saber se a gente está num período bull ou bear, um outro que eu queria trazer para vocês, que outros traders acompanham de perto, são essas duas moving averages aqui. Essa de 20 semanas, desculpa, e a de 21. Só que essa moving average aqui é um pouquinho diferente, o método de calcular ela é um pouco diferente, então ela é a exponential moving average, tá? Mas a ideia aqui é que
quando o Bitcoin consegue romper essas duas e ficar acima delas de maneira consistente, isso seria também um indicativo da gente ter um bull bear market, tá? Então, uma vez que a gente falha e anda abaixo, deixa eu mostrar historicamente os preços aqui, quando a gente rompe essas duas moving averages e se mantém acima delas, e só você pode ver que várias vezes a gente vem cá, testa, continua, mantém acima, continua o preço subida, retornou a moving average, segurou, continuamos a subida, sustentar os preços, e assim aconteceu durante esse bull market de 2017 todo. A mesma coisa aqui, no momento que a gente rompeu, a gente tentou romper várias vezes, igual a gente aconteceu aqui, a gente tentou um rompimento, só que falhamos e retornamos abaixo dela, que é outro momento, olha, depois daquela queda dos 3.000, a gente conseguiu romper acima dessas moving averages de novo, e aí seguramos o preço acima por alguns meses, mas aí eventualmente rompemos abaixo de novo. Então, esses períodos abaixo dessas moving averages geralmente são períodos onde o que se caracteriza o bear market, tá? Períodos bastante baixos aí. Então, dos preços. Então, essas somado aos 200 dias, essas duas moving averages agora que o preço também está rompendo abaixo, o cenário não está muito legal para o Bitcoin não. Um ponto positivo que a gente pode dar uma olhada aqui seria talvez um triângulo ascendente aqui no período semanal. Então seria alguma coisa do sentido aqui, esse triângulo ascendente aqui, a gente rompeu, vem cá, agora nós estamos confirmando o rompimento dessa linha de resistência aqui, né, se tornando suporte agora, e aí se na próxima semana a gente vê um preço subindo, realmente era isso aqui, e aí a gente vai tentar romper esse canal azul aqui mais uma vez, tá? As primeiras vezes que a gente tentou romper aqui, claramente a gente falhou, tá certo? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no diário. Outra coisa que eu tô de olho aqui, acompanhando de perto, é esse outro indicador aqui, que chama RSI, que é RSI, que é força relativa, Relative Strength Index. Por que eu acompanho esse indicador de perto? Porque geralmente o que esse indicador é, de uma maneira bem resumida aqui, esse indicador varia de 0 a 100, tá? Aqui, sendo que os valores de 30 e 70 são quando você identifica períodos onde o mercado já está saturado em termos de venda ou saturado em termos de compra, tá? Então, obviamente existem períodos que a gente rompe esses limites, não é um limite fixo, igual vocês podem ver aqui, quando a gente estava no topo aqui, por volta de 64, 65 mil, 66, a gente foi acima dos 33, indicando aqui um período talvez que o mercado estivesse bem saturado no lado de compra, tá? Nos compradores aqui. E aqui a mesma coisa, igual vocês podem ver, ó, isso aqui poderia ter indicado que o mercado estava bem saturado na região de venda. Então você pode ver que coincide com a baixa dos preços aqui. O que eu queria trazer é que a gente percebeu a formação desse triângulo aqui nesse indicador de RSI, ou seja, tanto os compradores quanto os vendedores estavam funilando aqui, chegando a um momento de decisão do que quem iria romper, e nesse momento aqui foram os compradores que romperam. E aí a gente foi até um período onde no período diário, no gráfico diário, a gente indicou uma possível saturação de compra dos compradores, que é exatamente quando a gente estava testando a moving average de 200 dias. Então, o que acontece aqui agora? Nós vamos acompanhar de perto aqui, mas o que me preocupa com relação a esse indicador é que a gente ainda tem bastante espaço aqui para retornar, tá? E o que geralmente esse indicador faz, ele fica oscilando entre períodos o número de compradores bem baixo, né, de venda bem alta, e o período de compra bem alto, tá? Então você vai ver bem claramente assim, essa oscilação ao longo dos ciclos
E até nós vamos falar assim, em futuros vídeos assim, técnicas que a gente pode usar para tirar vantagem desse indicador e dos preços e tentar prever ali o futuro dos preços, tá? Mas enfim, então temos espaço aqui, então quer dizer que poderíamos nos próximos dias, quem sabe, ver ainda preços mais baixos que isso aqui, que seria no caso a gente falhar esse triângulo ascendente aqui, esse pontilhado laranja aqui seria o semanal, e esse verdinho aqui a gente já falou que é o diário. Você pode ver que é o triângulo ascendente, a gente chegou a romper, viemos, testamos, e aqui era o dia, tá, gente? Esse era o momento, assim, se a gente testou e mostrou força de subida, era aqui que eu esperava a gente romper essa moving average de 200 dias aqui, confirmar acima dela e seguir. E não foi o que aconteceu, então assim, bem preocupante, temos que acompanhar o Bitcoin de perto aí. Pode ser que a gente continue dentro desse canal azul e aí vamos ver preços mais baixos. Até onde isso pode chegar? Então essa é outra coisa que eu queria trazer para vocês, queria dar uma olhada aqui. Vamos lá no gráfico semanal. Se a gente olhar o histórico de preço aqui, eu vou até usar outro gráfico aqui para a gente olhar mais tempo aqui. Vocês podem ver que essa moving average agora de 200 semanas, tá? Porque agora a gente está no gráfico semanal. Ela foi assim, onde o preço encontrou suporte no fundo dos bear markets. Então aqui, se a gente voltar aqui em 2015, tá vendo essa linha branca aqui que foi a 200 semanais, a moving average de 200 semanais, foi onde a gente encontrou suporte 2, 3 vezes, olha, e aí a gente continuou subindo. A mesma coisa aqui em 2018, a gente encontrou suporte nessa mesma linha aqui, continuou subindo, e até quando a gente teve aquele big crash lá do Covid, quando os preços despencaram, você pode ver que também a gente rompeu, no caso, bem rapidamente. Então assim, você vê que esses wicks aqui, essas linhas aqui, o preço rapidamente veio até esse ponto aqui, mas retornou. Então assim, um momento de compra incrível para quem tinha dinheiro no bolso no momento e estava de olho no mercado. Isso aqui era uma entrada sensacional, porque historicamente olhando, assim, obviamente não quer dizer nada, não tem nenhuma garantia, mas historicamente você pode ver que essa moving average é um indicador muito bom de entrada no mercado, tá? Então abaixo dela ainda melhor ainda, né? Mas enfim, o meu ponto é que até onde a gente pode ir então com o Bitcoin. Então se a gente olhar essa moving average hoje, ela está por volta de 21 mil, então e mais uma vez o que indica pra gente espaço, e a mesma coisa no nosso RSI aqui no RSI, a gente tem espaço para vir aqui nessa região eles dizem oversold, né? Uma região onde as vendas já estão saturadas, seria talvez onde a gente estivesse visitando aqui. Mas assim, pode acontecer, tá, gente? Não quer dizer que vai acontecer agora. Pode ser que o preço continue lateralizando, às vezes a gente sobe um pouquinho mais e cai, ou continua só lateralizando, ou a queda vem bem devagar. E enquanto isso, porque a média dos preços dos últimos 200 dias, os 200 dias mais recentes tem um preço mais alto do que os 200 dias anteriores, o que acontece? Quando a gente vai substituindo um dia novo aqui por um dia que a gente vai reduzindo, que a gente vai removendo aqui, nessa média dos últimos 200 dias, essa linha sobe de valor, certo? Então, assim, espero que a explicação aí tenha ficado clara, mas o que acontece é que o que a gente vai esperar é que essa linha continue uma subida aqui. Então, se o preço nos der tempo, pode ser que, às vezes, até um momento que a gente vier testar essa linha mais uma vez no futuro para achar o suporte, quem sabe, do fundo do bear market, se esse for o cenário que acontecer, essa linha pode estar um pouco acima de 21 mil, quem sabe 25, 26, então tem que ficar de olho, e não necessariamente também vai parar exatamente na linha, a gente pode ver algum wick abaixo, como aconteceu aqui no Covid e como aconteceu aqui, tá? Mas aí eu espero, assim, isso aqui seriam eventos onde o pessoal está sendo liquidado nas exchanges e tudo mais, tá certo? É isso aí, um videozinho aí de uns 15 minutinhos, só para trazer esses fatores para vocês aí. Queria só rapidinho comunicar, continuar de olho aí no preço. Vamos voltar aqui para o diário rapidinho. Continuar de olho aqui no preço. Vamos ver como é que o Bitcoin vai reagir aí nos próximos dias. A gente pode até, quem sabe, testar esse canal aqui,
esse suporte aqui do triângulo, falhar rapidamente e voltar, já vi cenário, já vi isso acontecer várias vezes, tá? Rompe, volta, e aí ele volta com força total, porque demonstrou mais uma vez que não, os compradores estão aqui, nós temos comprador suficiente, então nós vamos provavelmente tentar romper esse canal azul, mas nós ainda temos que acompanhar, tá? Eu diria assim, acompanhar essa linha de pontilhada primeiramente, depois essa linha laranja aqui. Romper essa linha, confirmando e continuando a descida, aí infelizmente eu acho que o cenário do bull market acho muito difícil de continuar, tá? Vamos ver, vamos acompanhar, certo? Se não é inscrito no canal ainda e quer acompanhar de perto todo o mundo cripto aí, todas as notícias, preços e tecnologia, se inscreve no canal agora, já clica no sininho aí para manter ligado, receber os vídeos assim que a gente lançar eles. Deixa nos comentários aí qualquer indicação, qualquer comentário, qualquer coisa que você quiser ver ou alguma mudança, alguma sugestão pro canal, beleza? E o like no vídeo que sempre ajuda a gente a divulgar aí para outras pessoas, tá certo? Um abraço a todo mundo aí e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!